Bem-vindos ao Podeng Abenc, o podcast que é voltado para o mundo da engenharia, uma colaboração do CREA Minas Gerais e da Abenc, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, também de Minas Gerais. Eu sou a Luísa Rocha, jornalista e apresentadora, e no episódio de hoje nós vamos falar de um tema que é interesse de todos, que é saneamento e resíduos. Eu tenho aqui como convidado o engenheiro Ciro Colares. Ciro, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Luísa. Queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, né, antes da gente entrar propriamente no tema do saneamento, um pouco da sua experiência nessa área. Perfeito, Luísa. Primeiro, muito feliz em estar aqui com vocês. Ciro Colares, sou engenheiro e no ramo da engenharia atuando por 12 anos, sempre focado na parte de saneamento, de gestão de resíduos e soluções para as indústrias e de maneira geral. Além da minha formação como engenheiro, eu tenho um mestrado na área de qualidade, feito pela Universidade Federal Fluminense. Mas, de fato, vi minha paixão no ramo da engenharia, apesar das diversas vertentes, na área de saneamento, que é uma área que nos proporciona prover soluções que a gente vê um impacto direto na comunidade, na população, e é uma área de constante inovação e de constante melhoria, e me apaixonei por isso. Há 12 anos trabalho nessa vertente, com oportunidade de trabalhar já em projetos em mais de 9 países diferentes, dentro da indústria cimenteira, que é onde comecei a dar meus primeiros passos, através da transformação de resíduos em energia, mas também com experiência na transformação de resíduos orgânicos, e tendo uma experiência e um leque, podendo trazer essa experiência para projetos no Brasil, e a gente vai falar muito disso durante o dia de hoje. A gente ainda tem um leque, uma falta de infraestrutura, de serviços adequados muito grande para a nossa população, e ela sofre com isso. Então a gente de fato precisa de boas práticas, de bons engenheiros e de pessoas que tragam soluções simples e que funcionam. São as melhores soluções, dadas as limitações, inclusive econômicas, do nosso país. Então essa é um pouco da minha vida profissional. Um engenheiro apaixonado, eu diria assim, pela área de saneamento. Que bacana, né? Esse de saneamento realmente, eu imagino que seja muito mais amplo até do que a gente imagina, porque você já citou, por exemplo, a questão das empresas, do resíduo nas empresas, né? E então, quer dizer, não é só a questão que tem a ver com o poder público e com a nossa vida diária. Explica um pouquinho para a gente o que é o saneamento e por que ele é tão importante. A gente sabe, né, assim, o básico, mas talvez você possa agregar um pouco sobre isso. Sem dúvida. De maneira muito simples, Luísa, o saneamento é um conjunto de serviços e infraestrutura que propõe a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente das populações, através de 4 pilares muito simples. O tratamento da água, que a gente consome, que a gente utiliza. O tratamento do esgoto, que a gente gera. A coleta e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e diversos. E a coleta e devido encaminhamento dos sistemas de drenagem, seja drenagem pluvial, seja drenagem industrial, de patos industriais. Então são esses 4 pilares que o saneamento se baseia. E dentro deles há diferentes desafios, né? Cada um, ou você trata um líquido, você melhora a qualidade de uma água, você tem um desafio de tratabilidade de esgoto, que aí começa principalmente na coleta desse esgoto, que no Brasil ainda é extremamente deficitário. Resíduo também não está atrás, a gente tem que tratar o resíduo, mas primeiro a gente tem que garantir a coleta, que a gente sequer faz no país. E a drenagem, em sua proporção, é mais um tratamento, é mais uma infraestrutura física, mas também muito necessária, sobretudo em período de chuva. Que a gente tá meio que entrando aí, que realmente a gente sempre está vendo esses problemas com a chuva. Exatamente. Fala-se constantemente, mas solucionar é muito difícil. Esse é um problema de infraestrutura pública. Então, é uma outra vertente dentro do saneamento. E existem profissionais para esses 4 pilares, cada um especializado em devidas áreas, mas de certa forma eles têm uma sinergia. Porque você pode
Na tratabilidade da água, você usa fundamentos da tratabilidade de esgoto. O que se gera no esgoto, os lodos de esgoto, eles são resíduos que há de ser destinados. A água, para ela ser tratada, ela tem que ser captada, e a gente fala de drenagem. Então, compete ao engenheiro ter esse conhecimento amplo, mas também muito específico para cada uma dessas vertentes do saneamento. E como que a engenharia contribui para a melhoria desse saneamento? Acredito que conduzindo aí esses processos e pensando essas novas tecnologias. Por aí? É por aí, Luiz. E ele está envolvido em toda a cadeia. Desde o princípio, se a gente fala da parte de resíduo, da logística de coleta e entendimento da distribuição dos diversos pontos de coleta de resíduos, seja ele urbano, seja ele industriais, o mapeamento de como tratá-los, equipamentos, e aí são outros engenheiros desenvolvidos para tratar esse resíduo, e na ponta, como aproveitar. Se você transformou o resíduo em energia, qual percentual, que tipo de combustível você vai substituir? Se ele virou agora uma matéria orgânica e vai ser aplicada em propriedades rurais, é um outro tipo de engenheiro, um engenheiro agrônomo. Para a parte de tratabilidade de água, você tem desde a parte química, a parte física de obras, de infraestrutura, a parte mecânica novamente, dos equipamentos de tratabilidade, a parte elétrica, porque muitos desses motores de bombeamento, você tem dificuldade, você precisa levar a água para ela ser distribuída nos municípios, você precisa da atuação de engenheiro eletricista. Então, você tem toda capilaridade da engenharia dentro de uma única área. De uma única área. E por isso a área é tão interessante, né? São muitos os profissionais, né? Os diferentes profissionais da engenharia envolvidos para que essa engrenagem ela possa realmente funcionar, né? Quais que são as melhores práticas na gestão de resíduos? E a gente tem seguido bem essas práticas aqui no Brasil? Então, há iniciativas pontuais, começando pela sua última pergunta. Iniciativas pontuais em alguns centros de coleta e tratamento desses resíduos, mas fato é que a gente ainda está muito atrás de atingir 100% de lixões zero, né? O Brasil estabeleceu algumas metas, entre elas 2030, já postergou isso algumas vezes, agora eu já nem sei mais qual que é a próxima meta, porque era para 15, 18, 20, assim foi postergando, para ter lixões zero. Mas fato é que a gente, inclusive no estado de Minas Gerais, a gente está muito aquém. Uma das iniciativas que os municípios têm feito, aí falando sobre resíduos sólidos urbanos, são os consórcios. Então, as cidades de médio porte, Minas Gerais tem 853 municípios no estado, uma capilaridade muito grande, município de 2 mil habitantes, não justifica o investimento para você ter um aterro sanitário em um município tão pequeno, uma vila, ou seja, expansivo. Um dos desafios é a área do estado, né? Então, o que tem sido feito com boa prática são consórcios, ou seja, a união de municípios, eles viabilizam a construção, que seja de um aterro sanitário, que é o primeiro passo de um sistema correto de resíduos sólidos, líquidos e urbanos de maneira geral. Se constrói um aterro sanitário em um município pré-acordado entre essas cidades e todos os municípios fazem sua coleta, garantem a coleta e destinam esse resíduo para determinado aterro municipal. Esse é o básico do básico, mas infelizmente ainda não é feito na sua totalidade no estado. É um grande desafio. O governo do estado tem atuado de maneira muito forte nisso, no incentivo, na cobrança, inclusive com sanções jurídicas junto aos municípios, para que isso seja saneado, né? E aí, uma aspas da palavra saneado, ela vem de saneamento, que é a garantia da sanidade, ou seja, que não haja coisas fora do que se considera como saudável um ambiente, por isso do saneamento. E essa é uma boa prática, mas esse é o princípio do princípio, que você imagina, um aterro sanitário melhor do que um lixão. Qual a diferença de um lixão para um aterro? O lixão é um buraco onde se joga resíduos, e se for um próximo passo de controle, que ainda é muito ruim, é um aterro controlado, que é somente a disposição de terra sobre o lixo. Um aterro sanitário, ele já é uma célula, ou de maneira popular, um buraco, que há um controle de que esse chorume, esse líquido que vai lixiviar, que vai sair do resíduo, não infiltre no solo com a membrana,
E que se tem um ambiente controlado, não haja poluição do meio ambiente em um aterro. Porém, continua sendo um buraco. E você continua jogando uma enormidade de materiais no mesmo local, sem aproveitá-los. Então, assim, há um desafio muito grande. O primeiro passo é garantir minimamente que os resíduos sejam coletados. Segundo passo, que esses resíduos sejam destinados ambientalmente. E a linha mais básica é aterros sanitários. E anos-luz de passos à frente, que são que os países estão já desenvolvidos, é a tratabilidade desse resíduo. E para que a gente tenha uma boa tratabilidade, tem que começar bem a coleta e a segregação na fonte. Então, quando você gera seu resíduo na sua casa... Eu penso muito sobre isso. É um incômodo para mim. Porque eu penso assim, tá, eu tô separando isso aqui, mas saiu da minha porta... Exatamente. Até mesmo dentro do meu próprio edifício. Exato. O que acontece dentro do próprio edifício? Eu sei que o meu edifício não vai dar continuidade. Então, assim, eu faço, mas dá aquela sensação, né? É doloroso, né, Luiz? E fato é que, infelizmente, a gente está falando de 2 a 3% só do resíduo que é reciclado na fonte hoje. Mesmo com todo o esforço dos recicladores. Então, ainda carece de uma cultura, uma educação da população muito forte ainda. É um trabalho médio e longo prazo. A segregação na fonte, você fazendo seu trabalho, mas ainda que você ponha o Tetra Pak de um lado, o orgânico de outro, o vidro de outro, infelizmente, Belo Horizonte, outras cidades em Minas, a grande maioria, ele joga tudo em uma bolsa e ele vai destinar para o mesmo aterro sanitário. São raros os aterros, e a gente vê isso, algumas iniciativas em linha com a sua pergunta, no estado do Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, em que na recepção, e aí dos aterros sanitários, os caminhões entram, passam por um processo de triagem manual e depois uma triagem mecanizada, que a triagem é a separação do que é reciclável, do que é vidro, do que é orgânico. Nós temos essa separação de alguma forma em Belo Horizonte, por exemplo? Em Belo Horizonte há iniciativas pontuais no antigo aterro da 040. Hoje ele está fechado, ele não recebe mais. Uma das iniciativas que se tem lá é aproveitamento do gás, né? Você tinha uma célula de aterro. Aquele aterro está no meio de Belo Horizonte, então ele não é mais utilizado, atingiu sua vida útil. Porém, aquele grande parte do resíduo gerado hoje, que é o resíduo orgânico, ele representa cerca de 50% do que é coletado. Esse resíduo orgânico, ele gera gases. Esses gases, eles são aproveitados na forma de energia. O Belo Horizonte faz isso. Ele tem algumas iniciativas pontuais, tem uma planta de aproveitamento de biomassa, ou seja, o que se coleta como galhos, ela aproveita. Tem pequenas ações ali dentro, conectadas a algumas associações de catadores, mas ainda muito pequena. Ainda a gente está muito incipiente, Muito né? incipiente, essa é a palavra, muito incipiente. Você nota que, porque a minha impressão, até assim, em viagens é uma coisa que eu reparo, porque eu tenho um certo o incômodo é grande. E aí eu reparo também que outros países, eu também sinto essa deficiência. Principalmente o comportamento do indivíduo, porque a coisa começa com a gente dentro de casa, né? Então, esse comportamento do indivíduo e, obviamente, se não foi feito ali, não vai para frente. Correto. Isso varia muito, claro, de país a país, mas o fato é que a América Latina está muito deficitária ainda em relação a essa noção de garantia de triagem na fonte. Se você vai para o Canadá, Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar no Canadá há quase 20 anos atrás, ainda na escola, e eu me lembro de semanalmente a família que eu morava canadense, a gente segregava os resíduos, ia de uma praça pública, tinham diversos containers, e você destinava o plástico para um lado, o metal para outro, há 20 anos atrás. Brasil, muito longe disso. A América Latina, novamente, você tem iniciativas pontuais, eu tive a felicidade de trabalhar algumas delas, trabalhando nessas unidades de triagem, a gente chama de plantas de classificação, dentro dos aterros sanitários. Qual que foi? Na verdade, isso começou com uma proposta na empresa que eu trabalhava de um diretor nosso alemão. Ele disse assim, olha,
Para a gente mudar a mentalidade de todos os latinos é muito difícil. Então vamos partir de uma premissa, que o resíduo vai ser misturado e ele vai acabar em um aterro sanitário. Se a gente precisa de determinado tipo de resíduo, determinada fração, no caso que a gente trabalhava era o resíduo que a gente poderia transformar em energia, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma solução dentro do aterro, quando essa massa toda entra dentro do aterro, e vamos conseguir uma forma de tratar esse resíduo e segregar só o que nos interessa. Uhum. E a gente começou a montar plantas de classificação. Montamos em El Salvador, eu participei, montamos na Colômbia, está em processo. Estamos, essa semana, finalizando no Equador. Costa Rica, nós montamos a maior planta de classificação da América Latina. Mas, assim, considerando já, por mais duro que pareça, né, a falta de educação do latino. Uhum. O que não acontece na Europa, né? É tudo muito caro. Na Europa, uma destinação de 1 tonelada de resíduo, hoje na Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo, está gerando em torno de 150 francos, nem euros, né? Então, assim, é muito caro. São 150 francos até 700 e poucos reais. Você fala em termos de multas? Para você, ou seja, o cidadão ele tem a obrigatoriedade de destinar. Ele não pode simplesmente fazer o que a gente faz, que é deixar um saco na porta de casa. Uhum. Porque existe alguns países são muito rígidos com essa legislação. Né? Inclusive na Suíça, há mais de 20 anos não se tem aterro sanitário. Uhum. Isso que a gente está lutando hoje para ter aterros sanitários, ter essas células, esses buracos de maneira mais popular para receber resíduos, há 20 anos eles já não têm. Eles têm usinas de tratamento de resíduos, usinas de transformação energética, usinas de reciclagem, e tudo 100% aproveitável. Até porque não existe. A terra é muito cara, né? A área do país é muito cara para ser destinada por um buraco que a gente vai jogar resíduo, né? Então a gente ainda carece muito. É educação, é conhecimento, os desafios são a expansão do país, né? Você imagina você fazer uma coleta no município de 2.000 habitantes, na Amazônia, que o município mais próximo dele está a 500 quilômetros, é humanamente impossível. Você não vai fazer um aterro para receber o resíduo de 2.000, uma população de 2.000 habitantes. Uhum. Você conectar água, esgoto, tem iniciativa simples, mas assim, é um país de grandes dimensões e dificuldades muito específicas. Exatamente. Né? E restrições financeiras. Uhum. Então, que essa parte, né, que a gente necessita no Brasil, unir essas pontas, que é a nossa geografia, né, essa população, enorme população, essas dificuldades logísticas e financeiras, né, quer dizer, encontrar a solução e ainda sem esquecer jamais da parte de custo. Acho que você falou bastante sobre como que é integrada, né? Como que a reciclagem é integrada na engenharia de resíduos, né? Sem dúvida. A reciclagem é um ponto interessante, porque desde 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já tem sido feito um pedido em nível de Estado, em nível federativo, de esforços pró-reciclagem. Inclusive, nessa própria política, na Lei 12.305 de 2010, ela estabeleceu alguns resíduos que eles têm obrigatoriedade de passar por um sistema de logística reversa, ou seja, assim que ele é gerado como resíduo, ele deve retornar, reciclar, recircular para uma forma de um produto, um determinado produto. O que a lei dizia desde 2010? Pneus, lâmpadas, pilhas, baterias, e de fato alguns foram de sucesso. A gente está falando do Brasil aqui, mas tem alguns que são muito exitosos, e te compartilho, por exemplo, o pneu. O pneu desde 2016, e por coincidência eu estudei bastante isso no meu mestrado, o Brasil já tinha atingido um número de 106% de tratabilidade dos pneus inservíveis, que não tiveram uso. Aí você fala, peraí, 106%? Além de todo o volume de resíduo de pneus que ele foi gerado, ele ainda tratava o passivo que ele já tinha acumulado. Por que isso é importante? Porque o pneu, a gente sabe, principalmente no momento de chuva, gera dengue, gera problemas ambientais, seja obstrução, enchentes. Então o Brasil já conseguiu uma forma de tratar esse resíduo, que é o pneu, em produtos. Então hoje você tem base asfáltica, você tem sola de tênis de pneu, você faz pirólises de pneu. Inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, em que a gente pegava esse pneu e a gente conseguia... O que é a composição do pneu? É borracha
E certamente você já viu, tem umas tramas metálicas dentro dele, né? Tem umas arames dentro. Nunca observei. Ele tem arame. É o arame que dá resistência. Assim como no pilar de como é o arame que ele dá. A borracha ele dá a flexibilidade, o arame ele dá essa resistência, essa E eu firmeza. achava que a resistência era da própria borracha. Não, a borracha... Da espessura, né? Enfim. Mas ele precisa de uma certa rigidez, né? Então ele tem muito arame, a depender do peso, do arame mais grosso ou mais fino. Qual que era o desafio? O que gera energia pra gente, à época, na indústria, era a borracha. Como que a gente separa isso? O que a turma faz? Algumas indústrias, eles picotam o pneu e usam, põe aquilo com arame, põe tudo junto. A gente desenvolveu em conjunto com outra empresa, uma forma de tirar esse arame de dentro do pneu. Então, 95% da trama de arame, ele saía do pneu e o que ficava era a borracha. Isso é uma trama... É uma trama. Tá dentro igual uma teia. Quer dizer, se eu cortar o pneu, eu não vou enxergar. Vai enxergar. Eu vou enxergar? Vai enxergar, o arame ele é grosso. É arame grosso. Então, a gente Mas picotava... tá dentro ali daquela massa, tá né? Tá dentro da massa. Então, a gente picotava, transformava ele em chips de pneu, que são 5 centímetros, né? Depois passava por um processo térmico que amolecia a borracha e aí com o ímã você conseguia tirar o arame. E o que a gente fez? Parte do projeto a gente pagou com a venda desse arame. A gente mandava para siderurgias hoje, que essas empresas, e aí muito famosas em Minas Gerais, no Vale do Aço, são tão orgulhosas de reciclar metais, né? Que inclusive é um caso exitoso no Brasil. A gente fez isso. E vende, porque o metal era vendido. E a borracha a gente substitui o quê? Combustíveis tradicionais. Gás, diesel, gasolina, nas indústrias. A gente deixou de usar o combustível fóssil, né? Aquele combustível que você precisa extrair da natureza, para usar o que já estava disponível, que a população já gera. Então, esse é um caso muito interessante, exitoso. Tudo bem, é uma aplicação nos Estados Unidos, mas a gente tem casos similares no Brasil, e é um caso de êxito no Brasil. Repito, o Brasil consegue reaproveitar mais do que ele gera de pneus hoje por ano. Então ele consegue consumir um passivo, porque virou um produto. Quer ver outro exemplo de maneira muito rápida? Provavelmente você já ouviu falar, sua mãe ou o pessoal mais antigo falar. Quando se queria xingar uma pessoa, que ela não tinha qualquer valor, falava, essa pessoa era a escória da humanidade. Você já ouviu falar disso? O que é a escória? A escória é um subproduto, é um resíduo da indústria siderúrgica. Hoje, já se conseguiu diversos usos para a escória, base asfáltica, se mistura no cimento, se transforma em cimento, N outros usos, que a escória hoje tem valor. A escória é cara. A escória é cara. Então, assim, não se pode mais utilizar. Se você quer desqualificar uma pessoa... Esse termo já não é Você está dando valor para ela. Né? E Ciro, você tá falando dessa questão dos resíduos, né? E desses cases. Então, eu acho que aí a gente já enxerga um pouquinho como que a engenharia tem um papel importante para promover essa sustentabilidade no saneamento, né? Porque você citou, por exemplo, o caso da borracha, né? Então, assim, pensando só no caso da borracha do pneu e através do case que você contou, a gente já consegue entender, quer dizer, foi necessário uma outra empresa para junto vocês chegarem nessa solução de como separar a borracha do arame. Né? Então, acredito que através desse case a gente consegue perceber a importância das diversas engenharias em criar soluções para resolver essas questões de sustentabilidade, né? Sem dúvida. E esse é um valor muito grande dos engenheiros. A gente tem engenheiros muito técnicos, mas o engenheiro, pela sua própria formação básica, né? Todo engenheiro passa ali por 2 anos de formação genérica, né? São as formações básicas de toda engenharia. Você acaba dialogando com diversas outras engenharias, vendo matérias incomuns, e depois você sabe buscar essas soluções. Isso acaba... É intrínseco dentro da formação de um engenheiro. Então, ele tem essa habilidade. E a gente precisa conviver próximo a quem nos provê diferentes soluções para um determinado desafio. E eu vejo muito isso na engenharia. Você tem esse olhar amplo para pensar, nossa, eu tô com esse problema, quem que eu chamo? Sem dúvida. É o elétrico? Exatamente. Então, assim, hoje, por incrível que pareça, dado a juventude e inclusive as oportunidades diversas, eu tenho uma percepção que a gente tem formado um pouco mais de engenheiros generalistas, vamos assim dizer. Mas é muito importante você ter uma base sólida
técnica e depois desenvolver as habilidades generalistas. Porque com a base técnica, você consegue sustentar aquilo que se acredita e dialogar e buscar soluções para um desafio que você não tem encontrado com a sua expertise. Então, assim, e aí, já partindo um pouco para o lado da formação, é o que eu sinto, assim, em contato com os jovens engenheiros ou futuros engenheiros, é isso. Você acha que as pessoas já focam muito no nicho? Deveria? O contrário. O Eu acho que contrário, eles né? têm... Você acha que tem uma visão Tá muito ficando... ampla Exatamente. e é preciso... Você acha que o ideal seria começar por uma visão um pouco mais nichada? Exatamente. Eu acho que o engenheiro ele precisa estabelecer raízes, conhecer determinadas áreas com determinado valor e com conhecimento, com bagagem, para depois procurar áreas genéricas e afins. Porque é isso que vai te distinguir do mercado. E eu sempre, em conversa com colegas, eu falo que meu entendimento, e eu vejo isso, você observa muito isso nos Estados Unidos, na Alemanha, uma vertente que são os cursos técnicos, é muito pouco valorizado no Brasil, mas cada vez mais ela vai ganhar proporções, porque são pessoas não precisam passar por 5 anos de formação, passam por 2 anos de formação, mas com conhecimento muito específico. E o que se escuta muitas vezes, mas tá faltando mão de obra. Você escuta muito da indústria, da construção civil, de diversas vertentes da engenharia. Falta mão de obra, eu não consigo mão de obra para isso, eu não consigo mão de obra de um eletricista, de um mecânico. Escuta em todos os lados. Mas e o que é essa mão de obra? É o conhecimento técnico. É o técnico de formação que cada vez mais ele ganha mais, ele tem mais espaço e tem carência disso, principalmente na indústria. Tem diversas indústrias, as grandes mineradoras, as grandes siderúrgicas, que eles têm pagado a formação de jovens para formar como técnicos. E eles desenvolvem habilidades ali, até de soldador industrial, que eles ganham, inclusive, mais do que engenheiros, posso dizer com muita tranquilidade. Então, é muito importante ter essa base sólida, técnica, para depois dar os próximos passos. A gente vê aqui algumas escolas como o Cefet, né, que acho que faz um trabalho já há muito tempo, né, reconhecido nessa área. Sem dúvida. E interessante você falar isso, porque eu sei, por exemplo, que você citou a Alemanha é um país referência nesse investimento e valorização do profissional técnico, né? E a gente, como país, tem muito preconceito com essa formação técnica como se fosse algo aquém da formação universitária. E, no entanto, com tantas empresas e indústrias, você tem essa necessidade e acaba caindo nisso aí, né? Nessa dificuldade de encontrar o profissional bem preparado tecnicamente. Exato. O alemão ele é muito bom em ter esse conhecimento específico, que é extremamente valorizado, né? O exemplo mais simples são os carros alemães, né? Por muitos anos, hoje você tem diversos exemplos, outras marcas de carro, mas historicamente os mais confiáveis, os japoneses também, né? São os carros alemães e japoneses, pela perícia técnica, né? E é muito isso que o CREA busca, né? A perícia, o saber fazer e a garantia da habilidade técnica em executar determinada função. A boa engenharia é muito além de você simplesmente ter um CREA, fazer uma anotação de responsabilidade técnica. É você garantir que tecnicamente, através da sua perícia, através da sua experiência, aquilo vai ser bem executado. E prover isso como soluções, né? Aqui no caso do saneamento, são garantir uma água de fato de boa tratabilidade, que a drenagem tem um bom engenheiro que sabe dimensionar o sistema de drenagem, sabe tratar um resíduo, sabe tratar um esgoto de maneira adequada. E, Ciro, que inovações recentemente têm sido implementadas nessa área de resíduos? Olha, uma dessas que eu mencionei são essas plantas de classificação, né? Então, algumas iniciativas aqui no Brasil. Eu desconheço ainda em larga escala no estado de Minas Gerais, mas em São Paulo tem. São essas mini-indústrias que se criam, se recebem o resíduo, se passa um processo de triagem para segregação do que é reciclável, diferentes tipologias, processo de peneiramento, separação a ar, de trituração, até que se tenham massas homogêneas de diferentes tipos. Aí você vai ter, por um lado... É uma estação mesmo, né? É uma estação, é uma linha industrial que passa
de maneira genérica. Primeiro você recebe, você tem um sistema para rasgar os sacos que vocês, o cidadão, gera em casa, depois passa por uma peneira, o material orgânico, de maneira geral, ele é mais fino, então ele cai, né? Você já separa, aí você tem uma parte, alguns processos têm separações manuais, né? São separações de plástico para um lado, metal para o outro, madeira para o outro, cada um tem um valor, inclusive de venda, você consegue gerar receita disso. Então você imagina uma empresa de um aterro sanitário, um grupo econômico desse, ele tem um aterro sanitário, ele cobra, pensando agora em resíduos urbanos, ele cobra o município para fazer a coletar de casa em casa, às vezes é ele, às vezes é uma empresa terceira, ele cobra para receber esse resíduo que entra da porta do aterro para dentro, ou seja, ele tem um custo, né, para destinar isso no aterro, e ele conseguiu montar um processo que ele consegue aproveitar esse resíduo que ele já recebeu e ele ainda vende. Ele vende. Então, assim, é o melhor dos... Tem custo? Sim. Tem riscos, como todo negócio. Mas há diferentes possibilidades de ganho dentro das iniciativas que também são sustentáveis. Exatamente. E na pior das hipóteses, se você não quiser tocar no resíduo, enterrá-lo, você consegue aproveitar aquele gás metano que é gerado dentro dos aterros e gerar energia, que isso é feito amplamente já nos grandes centros. Então, essa é uma iniciativa, talvez das mais simples, focadas em resíduos sólidos urbanos, que já é feita em larga escala, desconsiderando a parte de segregação na fonte, né? Que é o caminho, deveria ser o caminho. O governo do estado, aí falando um pouco de leis, ele criou, inclusive, esse ano, em 2024, uma ADN, né, uma liberação normativa, que estabelece os instrumentos que devem ser utilizados para a implementação de logística reversa. Então, ele estabeleceu as linhas das indústrias e quem deve realizar logística reversa de que tipos de resíduo. Estabelece que até dezembro, 31 de dezembro desse ano, esses entes, essas indústrias, devem apresentar um plano de logística reversa e estabelece também que, anualmente, tem que ser apresentado um relatório do que foi destinado como logística reversa, como os resíduos foram reaproveitados. Então, o Estado, inclusive com uma participação muito forte do CREA, desde 2022, o CREA tem sido esse ente comum. Ele trouxe recicladores, trouxe municípios, trouxe comercializantes, empreendedores para dentro do CREA, para discutir essa DN, que tratou de logística reversa, e propor, e essas recomendações que foram discutidas nesses fóruns, foram encaminhadas ao governo do estado, a FEAM, né, que é a Fundação Estadual Meio Ambiente, e compôs essa deliberação normativa. Olha a importância do CREA. A gente está falando aí da importância do CREA e dos engenheiros já envolvidos na política. Na política do Estado, que é o primeiro passo, né? Agora você criou a obrigatoriedade, agora a indústria tem que executar. Mas veja bem, quem que ajudou a fomentar, garantir que os principais pontos estavam lá? O CREA. Quando ele criou esse lugar comum, quando ele trouxe os diferentes entes e ele transformou isso em propostas para o Estado que aderiu a diversas delas. Acho que isso é muito interessante da gente falar, porque é muito comum, né, quando a gente assim participa de algum tipo de instituição, né, como os engenheiros que estão no CREA, que você às vezes não perceba a importância da sua participação. Né? Sem dúvida. De estar ali discutindo, conversando sobre o assunto e trazendo essas ideias, né? E como que essa participação depois chega lá na ponta, na política, numa mudança de política pública, numa nova lei. Sem dúvida. E tudo começa com esse diálogo e é sempre bom a gente reforçar isso, né? Porque apesar de pouquíssimo hoje a gente vê esse pensamento, tá, Luísa? Mas por muitos anos pensou que o CREA era só fiscalização, era cobrança. Mas não, o CREA de fato é a casa do engenheiro. É um lugar comum de encontro dos bons engenheiros, de quem está no mercado, quem já aposentou, os futuros engenheiros, para dialogar e construir soluções para o bem comum. É isso que o CREA faz, de maneira geral. E a ponta da fiscalização não é fiscalizar por fiscalizar. É por tudo que nós falamos da necessidade de conhecimento técnico, de perícia, como garantir que não haja maus profissionais ou pessoas sem a devida qualificação técnica assumindo responsabilidades que elas não deveriam. Sejam obras, sejam tratabilidade de água, de esgoto.
seja equipamentos, sem a devida perícia, sem a devida segurança operacional e segurança do trabalho também. É isso que o CREA faz, ele garante a conformidade e a boa engenharia seja executada. Em meio a isso tudo, ele consegue dialogar com todas as pontas e propor soluções. E olha que exemplo bacana, né? Participou da construção da principal lei de logística reversa de resíduo do Estado, vai ter uma mobilização muito grande agora das indústrias para se adequar ao que foi proposto, mas ninguém vai ser pego de surpresa, porque houve o fórum, houve o espaço de diálogo, a boa engenharia participou e foi proposto um plano junto ao Estado. É muito bacana, né? Ciro, acho que você falou bastante dos benefícios do tratamento dos resíduos orgânicos, né? Acho que tanto para a nossa vida, quanto até mesmo para o Estado, porque se a gente também não tem uma logística bem feita desses aterros e de como que a gente faz, seja a coleta, né, dos resíduos ou até mesmo quando a gente fala da água da chuva, né? A gente vê os diferentes problemas que isso acarreta na nossa vida ano a ano. O resíduo orgânico, também há uma certa confusão às vezes. Se considera como resíduo orgânico todo resíduo que é coletado urbanamente, o que não é verdade. Principalmente porque a gente agora já sabe que a dificuldade de segregação, então a gente não recebe aquela fruta, verdura que já está apodrecendo. Ali vem vidro, ali às vezes o pessoal joga bateria, às vezes joga um aerosol, uma latinha, uma lâmpada que tem mercúrio. Então, o resíduo sólido urbano, ele não é um resíduo orgânico. O resíduo orgânico que tem propriedades orgânicas, que pode decompor sem alterar a qualidade do meio ambiente. Ele deve ser tratado. Qual A que é gente a está melhor? falando de galhos, a gente está falando Galhos, de frutas, alimentos, verduras, né? alimentos. Inclusive, o excesso do tratamento do esgoto, se geram lodos, eles são resíduos orgânicos. A indústria da cerveja, ela gera resíduos orgânicos. Um grão, uma farinha, algum tipo de produto nesse sentido que passou da validade, ele é um resíduo orgânico. Então, ele decompõe ao longo do tempo, ele pode ser submetido a processo de tratamento. O mais comum é o processo de compostagem, que ele é Milenar. milenar. E tem Obrigado. pessoas fazendo em casa, inclusive, Fazendo né? em casa, em pequenas proporções, né? Até O mesmo desafio é restaurantes, expandir. a gente às vezes vê Isso. restaurantes que têm essa prática, né? Qual que é o desafio? Assim como os assuntos que falamos. Primeiro, garantir a coleta correta. Segundo, segregar esse resíduo orgânico da maneira correta, que ele não haja contaminação cruzada de outros tipos. Terceiro, tratar ele da maneira correta, porque ele pode ter patogênicos, ele pode ter algum tipo de contaminação, inclusive orgânica, fungos, bactérias, etc., que ele precisa ser tratado. O processo de compostagem, são pilhas que se fazem leiras, que se aeram para elevar a temperatura, você chega até 70 graus dessas massas orgânicas, e você sanitiza esse resíduo até chegar e virar um adubo orgânico. Mas, bem, só dele ter aspecto de adubo orgânico, aquela terra preta, já serve? Não, porque aí entra o Ministério da Agricultura. Ele regula sobre a utilização desse adubo orgânico. Desse produto, termos técnicos, um condicionador de solo, na aplicação rural e agrícola. Então, ele estabelece quais são os limites de contaminação que você pode ter, quais tipos de cultura você pode utilizar, a depender do tipo de resíduo orgânico, né, que você vai utilizar para a produção do seu adubo. Então, você tem a regulamentação, primeiro a necessidade de criação de serviço de infraestrutura para coleta e tratamento disso. Você tem um órgão ambiental que legisla sobre, te dá autorização para você tratar esse resíduo. E na outra ponta, o produto que é produzido, você tem que ter uma regulamentação do Ministério da Agricultura para aplicação rural disso. Então, tem uma série de regulamentações. É o resíduo que mais gera, porque 50% do que é gerado no país hoje é orgânico, é de fonte orgânica. Talvez não se dê tanta importância porque ele decompõe, né? Ele perde volume, grande parte dele é água. Mas fato é que ele é a maior geração hoje. Ele é? É a maior geração. Mas ele gera odor, ele gera moscas, ele gera problemas da saúde pública, não é verdade? Ele altera a qualidade do ar, altera a qualidade do solo, altera a qualidade da água. Então, ele
gerenciado de maneira errada, ele cria problemas também. Então, novamente, deve ser feito com a devida perícia, mas caso seja feito, é um produto. E se transforma um produto em meio a tantos desmates, a tantas queimas que a gente está tendo, que mais precisa de matéria orgânica, né? Para tirar aquele solo que está lavado. Que está comprometido, que está comprometido, você enriquecer ele, né? Então, assim, pelo que eu entendi, quer dizer, o que a gente mais produz é esse resíduo. O que mais gera. E não necessariamente, acredito que não seja o que a gente mais trata. Eu não sei te precisar agora qual que é a tipologia de resíduo que a gente mais trata no país hoje. Supostamente deveria ser orgânico, dada a proporção de geração dele. De geração. Mas, por exemplo, se você comparar o metal, hoje talvez as seja grandes mais siderurgias, complexo de tratar, você acha? As grandes siderurgias, por exemplo, hoje as recicladoras, as sucateiros, né? Eles tratam um volume absurdo de metal hoje. Só que qual o percentual que o metal representa no volume gerado no país? No país? Não sei. Poderia chutar 5%, 3%, não tenho a menor ideia. Mas assim, ainda que eles tratem 100%, isso representaria, se fosse 3%, seria 3%. Enquanto se você tratasse o orgânico, 10% do orgânico, seria 5% do volume total, né? Então, talvez a resposta seja, há resíduos que são, assim como os pneus, e já tratamos disso, são tratados na sua totalidade. Pneus, metais estão muito bem encaminhados, mas outros que se geram muito e que se tratam um pouco, que é o caso dos orgânicos. A gente tem essa deficiência, né, naqueles que são os mais... Que trazem talvez mais impacto. E você falou um pouco sobre essa questão de regulamentação, né? Que leis que são fundamentais para a regulamentação do saneamento no Brasil? Então, tem algumas... A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente falou, Lei 12.305, de 2010, que ela estabelece as principais diretrizes de tratabilidade de resíduos. Temos um mundo ainda para desenvolver. Cada estado adotou diferentes regras internas, né, de incentivos à tratabilidade de resíduos. Um ponto importante que eu acabei não comentando é que na deliberação normativa 294, que foi feita esse ano no estado, que incentiva a logística reversa, tem um ponto único aqui no estado, que é o incentivo e o fomento à reciclagem da logística reversa. Ao invés de você encaminhar isso à indústria diretamente, a encaminhar isso às cooperativas de reciclagem. Inclusive, o estado tem um incentivo da Bolsa Reciclagem para os catadores, né? Então, cada estado tem sua peculiaridade, incentiva de formas diferentes. Há uma lei que ela estabelece algumas metas de indicadores de saneamento, né? Até 2033 seria o ano mágico, né? A gente ter 99% de tratabilidade de água. Hoje a gente não está tão longe, tem cerca de 88, 89, salvo engano. Então estamos bem na água. De água, sim. Água consumível, sim, porque o impacto é direto, né? Mas em 2024 a gente tem cerca de 60% de esgoto tratado no país. A meta é 99%, 2033 também. A meta, aí partindo para a parte de... Temos quase uma década, Ciro. Quer dizer, na verdade isso já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Mas ainda há de buscar em meio aos desafios continentais que o país tem e econômicos, né? Uma das formas feitas pela federação foi a Política Nacional de Saneamento, que é para incentivar a entrada, né, descentralizar as companhias de saneamento no país. Então, você tem diversas companhias de saneamento hoje já sendo privatizadas. Rio de Janeiro, São Paulo está sinalizando via CETESB. Aqui em Minas há uma outra conversa em relação à Copasa, mas já há municípios, em diversos municípios, Ouro Preto, em alguns, que já têm concessões municipais que não estão atreladas ao Estado. E o que se busca, e aí com o tempo a gente vai ver, mas o que se busca é, com a iniciativa privada, se acelerar esse processo de tratamento, garantia do tratamento da água, do esgoto, da drenagem, do resíduo para toda a população, né? Sem as mazelas que infelizmente ainda acontecem no poder público, né? Então tem diversas iniciativas, tem as metas,
que, apesar de parecerem arrojadas, já eram para ter sido implementadas, e o Brasil tem uma série de desafios. Eu, pessoalmente, acredito que a forma mais fácil, mais rápida é via iniciativa privada. Incentivos de iniciativa privada, né? Concessões. Concessões. Os municípios que a gente tem, que a gente já mostra, que já atuam com concessões municipais, eles conseguem acelerar o processo de acesso a saneamento de maneira muito mais rápida do que municípios que são administrados por concessões estaduais ou SAAIs, né? São serviços de água e esgoto municipais, muitas vezes geridos pela prefeitura. Depende muito da boa vontade do poder público, do executivo, várias vezes. Você tem conflitos de interesse. Você tem muitos entraves, né? Conflitos de interesses diversos, e aquilo, por vezes, atrasa, né? O acesso ao que de fato interessa para a população. Serviços de infraestrutura permitem bom saneamento. A gente falou muito sobre como que os engenheiros podem se envolver, né, na formulação dessas políticas, inclusive através dessa participação, né, junto às instituições como o CREA. Você vê outras formas deles se envolverem diretamente na formulação de políticas? Sim, existem engenheiros em cargos públicos, deputados, senadores, há frentes parlamentares de apoio à engenharia, as associações como a ABENC e em outras associações têm prestado um papel público e de manifestação de interesse, de defesa da engenharia. Os conselhos de classe, assim como o CREA, defendendo os interesses da classe. Há engenheiros em poder, funcionários públicos, há engenheiros em alto cargo no Estado e na Federação. Então, novamente, a formação do engenheiro ele permite uma capilaridade muito grande de atuação. O que, cada vez mais, a gente precisa criar uma união, criar os lugares comuns de debate e achar soluções que sejam comuns a todos. Esse é o caminho que a gente precisa fazer, unindo entidade de classe, conselhos de classe, quem tem acesso à formatação das leis e garantir uma só voz. Esse é o maior desafio da engenharia. Essa união do pensamento e das intenções. Ciro, que outro case de sucesso você acha interessante compartilhar com a gente, né? Sobre o sucesso mesmo no saneamento? Veja bem, já temos diversos municípios, inclusive em Minas, entre os top 10 cidades de saneamento no país. Há algumas cidades em Minas, inclusive Montes Claros, no norte de Minas. Há casos de muito pouco êxito também. A gente já comentou alguns casos aqui de pneus. Há iniciativas cada vez mais, tratando de resíduo, um desafio vai ser a tratabilidade das embalagens pós-consumo, a gente chama. Ou seja, depois que você usou sua maquiagem, depois que você consumiu sua latinha, qualquer que seja o produto, a garantia de que essa embalagem retorne a um processo, esse é o maior desafio, porque cada um vai consumir em um determinado local e não vai estar próximo da fonte geradora. Isso já foi um desafio para pilhas e baterias, para lâmpadas. Você cria centros de coletas comuns e que não necessariamente eu busco vamos dar nome aos bois aqui, a L'Oréal. Quando ela gera você consome um creme da L'Oréal. Você não precisa retornar a porta da L'Oréal para retornar aquele tubo de creme que você utilizou. Como existem uma boa iniciativa, como você tem similaridade entre embalagens, você cria centros e distribui essa embalagem em outros lugares. E aí o que a L'Oréal vai gerenciar é a quantidade, o peso de embalagens que ela conseguiu coletar, e aí ela garante, olha, o que eu estou gerando aqui, 50 toneladas mês, eu consegui recolher e tratar enquanto embalagem. Essas são algumas das iniciativas. Isso é feito em bateria, isso é feito em lâmpadas, isso é feito em óleo. Você citou o caso da L'Oréal e existe uma iniciativa que até acredito que ela foi descontinuada, até onde eu sei. Quer dizer, acho que a empresa continua recebendo,
mas durante muito tempo, a MAC, que é uma empresa de cosméticos, ela tinha um benefício para o cliente. Então, você juntava, acho que eram 5 embalagens, e isso você ganhava alguma coisa. Isso. Agora eu vou te compartilhar uma experiência pessoal minha. A minha tese de mestrado, eu fiz um artigo, publiquei em uma revista internacional, foi muito bacana, inclusive, com um professor à época da UF. Qual que era a nossa proposta? Nós entramos dentro da indústria cimenteira, mapeamos qual que era o volume gerado de cimento, ele pode ser transportado por caminhão ou em sacos. A gente calculou qual que era o peso dessa embalagem, depois o cimento você rasga e ele joga o cimento, a embalagem sobra, né? Uhum. Aquilo é um tipo de um papelão, né? Uhum. Papel craft. Qual que eram as propriedades? A gente descobriu que a gente conseguiria utilizar isso como energia. Qual que era o desafio? Assim como as demais embalagens. Você tem uma obra aqui, tem uma obra lá, tem uma obra lá. A gente usou esse princípio de lógica de a gente não necessariamente precisa coletar a embalagem da indústria que gerou, mas a gente precisa, as embalagens são iguais, é o mesmo material, vamos tratar elas. Distribuímos, o estudo de caso foi feito no Rio de Janeiro, tá? Eu estava na UF à época. Alguns centros, supostamente criamos um mapeamento de centros de coleta dessas embalagens, pesamos, montamos, bem, a embalagem agora ela é leve, né? Você tem um desafio logístico, você precisa... Como é que você vai tratar essa embalagem? Você vai ter que triturar ela e alimentar um forno para ela gerar energia, tá? Uhum. A indústria está a 300 quilômetros do Rio. Então a gente precisava... Você não podia fazer um transporte muito leve. Então a gente, dentro de cada centro desse, a gente dispôs de uma prensa... Então, e a gente fez uma simulação de fazer alguns pallets, uns fardos, perdão. Uhum. Só de embalagens e enviar para... Você junta tudo, comprime ali. Compacta em fardos, montamos um caminhão e transportamos. Calculamos o custo disso. Só que a gente sabia, olha só que interessante. Bem, o consumidor vai... Primeiro desafio, como é que eu vou garantir que José, mestre de obra ali, vai sair lá de Niterói e vai até o centro de distribuição no Rio de Janeiro entregar meia dúzia de sacos de cimento? Ele não vai. Uhum. Começou os desafios aí. Segundo desafio, o transporte, que é muito leve. Então a gente pensou em compactar. Mas a gente tem que amarrar com a ponta geradora. Se ele vai gerar energia disso, quanto de energia, quanto de dinheiro ele vai deixar de gastar? Porque ele não vai precisar comprar o coque de petróleo, o carvão, o diesel, o gás, qualquer que seja o combustível dele. Porque supostamente ele está recebendo isso a custo zero, né? Quanto? Ele vai economizar Y. Então tá bom. Então nós vamos pegar esse Y e nós vamos converter em desconto na recompra do cliente. Foi isso que a gente fez. Então a gente converteu isso em recompra, transformamos isso, olha, ele vai dar X centavos por saco de cimento. E ele vai ter o crédito. À medida que ele for pro centro, ele entrega o saco, aquele volume de sacaria pós-consumo, vai ser pesado, ele vai gerar um crédito na recompra dele, isso inclusive garante a fidelidade do cliente. Sim. Ele vai ter um desconto. E aí é 100% do que prega a boa prática da sustentabilidade. Foi um artigo muito exitoso, publicamos uma revista muito bacana. Precisava do próximo prazo da indústria, que é o investimento financeiro. Ele toma mais tempo, aí há de ser feito algum dia. Mas fato é que o principal é a viabilidade ambiental, a viabilidade da engenharia, que é o aproveitamento dessa sacaria, a viabilidade logística, que a gente consegue comprimir, e principalmente a viabilidade econômica. Econômica, é ganha-ganha. O cara que destina vai ganhar, o meio ambiente ganha, a sociedade ganha porque você não vai ter saco de cimento na beira do rio, e a indústria ganha porque ela está usando um combustível limpo. Acho que aí você fala um pouco também de como que a participação da comunidade, né, é importante para o sucesso de processos que são sustentáveis, né? Seja ligado ao saneamento, seja ligado a outras práticas. Sem dúvida, sem dúvida. Integra todas as pontas, logística. Se a gente não tem a população participando, fica um pouco difícil a gente pensar no impacto realmente significativo, né? Sem dúvida. Quer dizer, um dos... Sempre que a gente pensa em processo, a gente pensa em entradas e saídas, né? Uma das saídas poderia, inclusive, ser essa população. Mas vou perder meu tempo destinando isso, saindo da minha casa, da minha obra, para destinar isso
ainda que não tenha pressão do Estado, enquanto o Estado mobiliza, né? De fato precisa dessa educação. Ainda que haja incentivo financeiro em desconto, A gente precisa dessa trabalhar um motivação. pouco essa motivação e o entendimento do valor, Sem né, dúvida. dessas atitudes. Sem dúvida. Que perspectivas futuras, né, você vê para o saneamento e resíduos? É um pouco do atingimento das metas que temos, né? O ideal era que a gente antecipasse isso. A gente não esperasse até Você não está tão animado, eu acho. Não tô. Eu não tô. Eu acredito que há iniciativas de governo que são mais pró-privatizações, outras menos. A gente vê diversos desafios em companhias de saneamento. Há boas iniciativas movidas localmente por municípios, mas quando a gente pensa num plano mais ampliado, a gente vê diversas dificuldades, de investimentos, de melhorias de infraestrutura, ademais das diversas dificuldades que a gente já falou aqui do país continental. Então eu acho que um grande ganho seria se a gente conseguisse executar até 2033. Apesar de ser um absurdo você pensar que Dona Maria, seu João e a família deles têm que esperar até 2033 para ter acesso à água tratada ou ao esgoto, deixar de ter um córrego de esgoto a céu aberto passa na porta da casa dele. Mas a gente tem desafios urbanos também, né? Outra área da engenharia, passões irregulares, dificuldades de acesso, o que muito escutou aí na prefeitura de São Paulo, né? Durante a discussão. Mas ninguém consegue despoluir o Tietê. Mas a malha urbana dos principais bairros já está feita. A dificuldade é as comunidades em lugares de difícil acesso. Como é que se implementam uma tubulação de drenagem, de água, de esgoto nesses lugares? Então o esgoto é céu aberto. Aí você tem vetores, você tem impacto na saúde. E você mistura isso com aquela coisa resíduo. que o organismo é vivo e ele já foi. Exatamente. Você A gente mistura está isso com correndo resíduo. atrás, né? Você mistura isso com os resíduos, não é? É esgoto, é água, é resíduo, é ocupação irregular. É uma série de problemas em nível ambiental e de saúde pública que demandam muita energia, muita energia. Uhum. E se a gente caminhar para esse tipo de soluções, o ganho econômico é muito grande. Há uma regra que se fala que para cada tonelada de resíduo que deixa de ir para o aterro para ser reciclado, se gera cerca de 40% mais de postos de trabalho. Uma regra, um número mágico que se utiliza aí. Ou seja, por quê? A terra, você entra no caminhão, você despeja no buraco, pronto. Quando você recicla, você gera pessoas mobilizando esses produtos, transformando-os em produtos, gerando receita. Uhum. E você gera prós de trabalho, você consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, falta esse pensamento futuro, essa conscientização da importância. Acho que falta ter um olhar amplo assim e à disposição, né? Sem dúvida. Porque as soluções já foram pensadas, as conveniências, né? Como driblar as dificuldades. Acho que está claro que os engenheiros estão focados em pensar a situação como um todo, em solucionar todos os lados da questão. Mas aí agora a gente entra na questão da boa vontade, da prioridade, né? Das prioridades. Enfim. Exatamente. Conflito de interesses, a verba não está disponível para todos, quem vai priorizar, encarar como um desafio e, novamente, por mais duro que pareça, eu ficaria muito satisfeito se conseguisse atingir essa meta até 2033. Acho difícil. Ô Ciro, e que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos futuros engenheiros, né, ou os engenheiros que estão iniciando na sua área? Eu sempre brinco que uma vez eu escutei isso de um diretor que trabalhei com ele, seja interessado seja interessado e se torne interessante. Ou seja, o futuro engenheiro, aquele recém-formado, seja uma esponja, aproxime do seu professor, daquele engenheiro mais velho, dentro das indústrias, busque o conhecimento, não se apequene, que seja interessado em absorver conhecimento, que você se tornará interessante, o mercado vai atrás de você, as oportunidades vão aparecer porque você tem o conhecimento. Então, não se feche para o conhecimento
técnico disponível hoje esteja perto de boas pessoas, de boas associações, de boas entidades. O meio transforma o bom profissional. E eu acredito muito que esse é o caminho. Seja interessado e se torne interessante. Ciro, queria te agradecer, né? Então, agradeço a sua participação no nosso podcast. Foi um prazer te receber e aprender tanto sobre essa área com você. Que bom, Luiz. Eu fico satisfeito. São oportunidades como essa que a gente pode compartilhar um pouco do que a gente vive, trocar ideias, né? Apesar de você não ser da área, o pouco que a gente já conversou é de interesse de todos, né? Então, eu fico muito feliz se a gente ter esse lugar comum para poder dialogar, para poder compartilhar e talvez despertar mais interesse da área técnica e da população num tema que é tão importante para todos. Com certeza. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de assistir o podcast e te assistir falando, certamente ficou impactado, né, de uma forma muito positiva, com essa cabeça aí mais fervilhando para poder se especializar nessa área. Agradeço a quem está nos assistindo. Esse é o podcast Podeng Abenc, uma iniciativa em colaboração do CREA Minas Gerais e da Abenc Minas Gerais, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. A gente se vê num próximo episódio.